Bom, então, boa noite. Estamos começando a aula do dia 16 de junho, de Civil 5, Responsabilidade Civil. Hoje, se Deus quiser, a ideia é nós conseguirmos fechar o conteúdo. Na aula passada, eu vi que vocês estavam um pouco nervosos com a prova de penal, né? Eu acho que vocês estavam mais dispersos. Então, só para lembrar que na aula passada, nós terminamos a nossa unidade 3, que é a unidade que tratamos da responsabilidade civil subjetiva. E nessa unidade nós estudamos os 4 elementos que compõem a responsabilidade civil subjetiva, que são conduta humana, culpa, nexo causal e dano. Então, isso tudo, vocês podem perceber, né, gente, que nós ficamos quase que a metade do semestre nessa unidade, justamente porque a responsabilidade subjetiva é a regra, né? Então, é muito mais fácil agora nós compreendermos a responsabilidade objetiva depois que já estudamos a responsabilidade subjetiva, tá? Porque na objetiva é só uma questão de adequação de todos aqueles conceitos que nós já estudamos, que nós vamos falar hoje. Então, hoje nós vamos tratar da nossa unidade 4, que é justamente a teoria objetiva da responsabilidade civil. E aí, basicamente, qual que vai ser a grande diferença entre a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva? A subjetiva, como eu disse, são os 4 elementos: conduta, culpa, nexo e dano. O que acontece na objetiva? O elemento culpa se torna desnecessário. Então, a responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade na qual basta provar a existência de uma conduta causadora de um dano, havendo entre essa conduta e esse dano um nexo causal, sendo totalmente desnecessária a existência da culpa. Lembrando que culpa para o direito civil é a culpa lato sensu, que abrange tanto a culpa stricto sensu, que é a imprudência, a negligência e a imperícia, e o dolo. Então, na responsabilidade objetiva, mesmo que a pessoa não tenha culpa, ela vai ser responsabilizada por aquele dano. Concordam comigo que isso é uma coisa bem grave? Ou seja, você imputar a alguém uma responsabilidade sem ela ter tido culpa nenhuma na causação daquele dano. Então, por ser algo grave, uma imputação grave à pessoa, a responsabilidade objetiva só vai existir nos casos determinados na lei. Ou seja, para você saber se um determinado caso concreto terá responsabilidade subjetiva ou objetiva, você vai ter que fazer um raciocínio aqui a contrário. Você vai ter que primeiro perguntar: para essa situação, existe alguma lei que determina que a responsabilidade é objetiva? Se existir a lei, ok, nós temos um respaldo do legislador para imputar aquele dano a alguém. Se não existir uma lei que diga que naquela situação a responsabilidade é objetiva, nós caímos na regra geral. E a regra geral é de responsabilidade
subjetiva, tá? Vou dar um exemplo dessa objetiva. Uma lei, por exemplo. Olha que legal, uma lei que você faz comigo logo depois. Código de Defesa do Consumidor. O CDC é exemplo de um dispositivo legal que determina nas relações de consumo a regra ser a responsabilidade objetiva? Sim, né? Nós vimos isso lá de forma bem aprofundada no CDC. E claro que não é só essa, viu, Luiz? Nós temos vários outros exemplos, inclusive nós vamos falar deles agora no Código Civil. Nós vamos ver essas situações que permitem a responsabilização objetiva. Ok? Nós vamos analisar o Código Civil e vou falar também com vocês de algumas legislações. É claro que eu não vou estudar as legislações com vocês. Porque imagina, se nós fôssemos começar a estudar aqui agora o Código de Defesa do Consumidor que permite a responsabilidade objetiva. Eu precisei de um semestre, né, para estudar o CDC com vocês. Então, eu vou fazer referência às leis, mas aprofundar, vocês vão aprofundar nas disciplinas específicas, tá? E aí, gente, vem aquela seguinte pergunta. E o que fundamenta o legislador determinar que alguém será responsabilizado por um dano sem ter tido culpa? Qual que é o fundamento que legitima essa responsabilidade objetiva? É a chamada teoria do risco. Teoria do risco. Ou seja, toda pessoa que exerce uma atividade criando um risco de dano para alguém, né? Ela cria um risco de dano para alguém, ela vai ser obrigada a reparar esse dano, ainda que a sua conduta não seja culposa. Ou seja, qual que é o fundamento da teoria objetiva da responsabilidade civil? É o risco. E nós vamos ver que nós temos algumas possibilidades de risco. Ainda que o objetivo não seja culposa, mas culpa seria já a responsabilidade. Né? Vamos supor, a pessoa montou um negócio, um restaurante, por exemplo. O garçom saiu com a bandeja, é lógico que não vai querer que o garçom caia. Você não monta um restaurante pensando. Então, se o garçom caiu, ali ele cometeu um ato culposo, que não teve... Correto? Olha só, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar, na verdade, Aloysio, o seu caso a gente precisaria de mais informações. Vamos pensar o seguinte, esse garçom caiu e derrubou uma garrafa num cliente e causou um corte nele. Isso. Aí você está me falando assim, o garçom teve conduta culposa. Depende. Depende. Vamos imaginar, por que ele caiu? Ele caiu porque o próprio cliente deixou um copo d'água cair no chão e ele escorregou nessa água. O garçom teve culpa? Não teve. Não. Então, é uma conduta culposa. Não, aí nem culpa ele teve. Porque culpa tem que ser imprudência, negligência ou imperícia ou dolo, né? Se ele escorregou... Não, dolo já droga certa. Né? Se ele escorregou numa água que o próprio cliente deixou cair, ele foi imprudente? Não. Ele foi negligente? Não. Ele foi imperito? Também não. Então, ele não tem culpa. Mas você, como cliente que levou uma garrafada, o restaurante vai ser obrigado a te indenizar? Vai. Porque aqui nós estamos num caso de responsabilidade objetiva. Volta. Na responsabilidade objetiva, você tem que analisar conduta, dano e nexo. Teve uma conduta?
Teve. O garçom caiu e uma garrafa quebrou na sua cabeça. Teve dano? Teve. Causou um corte na sua cabeça. E entre essa conduta e esse dano tem nexo causal? Tem, porque o dano só veio por causa dessa conduta. Então, pronto, responsabilidade objetiva. Né? Esse é um exemplo, tá? Então, o que nós estamos tratando agora é justamente isso. A pessoa, seja ela uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela não tem culpa, mas mesmo assim ela vai ter que arcar com aquele dano. E nós vamos ver quais situações que autorizam essa responsabilidade. Quais situações que estão na lei. Então, gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Só vai haver responsabilidade objetiva quando existir uma lei, seja o Código Civil ou qualquer outra lei, que permita que aquele caso seja de responsabilidade objetiva. Porque se não tiver uma lei específica, cai na regra geral. E a regra geral é responsabilidade subjetiva. Tá? O que eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje são justamente os casos que permitem a responsabilização objetiva. E aí, voltando. Então, a fundamentação, a legitimação está na teoria do risco. Ou seja, por alguém desenvolver uma atividade qualquer que cria um risco de dano, se esse dano ocorrer, ela fica obrigada a ele. E aí nós temos algumas modalidades de risco. Que risco é esse? O que eu estou querendo dizer com essa teoria do risco? Primeira modalidade de risco é o chamado risco administrativo, que nós vamos ver fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado. Por que isso? Porque o Estado, como prestador de serviços públicos que ele assume um risco de que esses serviços sejam prestados de forma adequada, eficaz e segura, de tal forma que, se vier algum dano decorrente da prestação de um serviço público, essa responsabilidade do Estado é objetiva com base na teoria do risco administrativo. Mas temos outras modalidades de risco. É o chamado risco criado. Risco criado. O que é isso? O próprio agente cria um risco. Ele cria a possibilidade de um risco. E nós vamos falar isso de forma mais tranquila, mas olhem para vocês verem o exemplo. Lá no artigo 938 do Código Civil, nós temos um exemplo de risco criado. Ou seja, a própria pessoa cria a possibilidade de um risco. Então, vamos imaginar, eu moro num prédio no 10º andar e eu coloco um vaso de flor na minha janela. Nossa! Pergunto para vocês, esse vaso de flor pode cair do 10º andar lá embaixo na cabeça de alguém? Pode. Eu quero que isso aconteça? Não, claro que eu não quero. Mas na hora que eu coloquei esse vaso de flor na minha janela no 10º andar, eu criei um risco. De tal forma que, se esse vaso cair e atingir alguém, mesmo que eu não tenha tido culpa,
eu vou responder. Responsabilidade objetiva. Um outro tipo, uma outra modalidade de risco é o risco profissional, também chamado de risco da atividade. O que acontece? Aqui nós temos, por exemplo, riscos no trabalho ou riscos na profissão do lesado. Então, vamos imaginar, seguinte, eu estou fazendo uma obra e o meu pedreiro precisa consertar o meu telhado lá em cima. Para subir lá em cima, ele precisa de equipamentos de segurança? Com certeza, porque se ele cair de lá, ele vai machucar. E vamos imaginar que eu forneça equipamentos de baixa qualidade ou com prazo de validade vencido ou que não sejam adequados e o funcionário cai lá de cima. Mesmo que eu não tenha tido culpa, eu vou ser responsabilizada? Vou, porque eu tive aqui um risco da atividade ou risco profissional, aquele que é desenvolvido na profissão da pessoa que sofre o dano, o lesado. E mais uma modalidade super interessante é o risco chamado de risco proveito. Risco proveito. O que acontece aqui? O agente retira um lucro do risco criado. Então, a partir do momento que ele lucra com aquela atividade, aquela atividade que porventura causar um dano, ele será responsabilizado por ela. Por quê? Porque ele está tendo um proveito, ele está tendo um lucro naquela atividade. Então, vamos imaginar uma indústria farmacêutica. O início. Oi, Aloísio. Como é que é? Fala de novo. O início, eu não peguei o início. Você falou risco proveito, beleza. O agente, o quê? O agente retira um lucro da atividade. A atividade que ele realiza tem a possibilidade de trazer lucro para ele. Então, ele tem que assumir o risco daquela atividade. Isso fundamenta muitas relações de consumo, né? Porque nas relações de consumo, eu desenvolvo uma atividade como fornecedora e meu objetivo ali é ter lucro. Então, aquela atividade minha, se porventura causar danos, eu serei responsabilizada. Vamos imaginar uma situação atual? Vamos pensar aqui, ó. Indústrias farmacêuticas hoje estão todas correndo atrás de vacina e remédio do coronavírus, correto? E hoje, vamos imaginar, uma vacina, para ela ser aprovada e ser aplicada na população, ela tem que passar por 3 fases, que são 3 fases de teste. Primeiro é teste em laboratório, depois é teste em animal, depois é teste em humanos e tal. E isso demora, pelo menos aí, uma vacina. Assim, prazo normal, normalmente isso demora por volta de 1 ano para todas essas fases serem cumpridas. Tendo em vista o que está acontecendo hoje no mundo, essas fases estão sendo puladas. Então, tudo está sendo aprovado de forma mais rápida. Para quê? Para tentar colocar essa vacina no mercado o mais rápido possível, né? Aí vamos imaginar que
com autorização estatal, porque tem que ter autorização do Estado. Uma indústria farmacêutica consegue criar uma vacina do coronavírus e consegue colocá-la no mercado, vamos imaginar aí, pulando um pouquinho, apressando as etapas necessárias. Beleza, a vacina é colocada. Pergunto para vocês, existe chance de alguém tomar essa vacina e ter um piripaque? Existe, né? Ter uma reação que não foi visualizada no laboratório? Existe. Pergunto para você, se isso acontecer, esse laboratório vai ser responsabilizado? Ah, mas foi tudo aprovado pelo Estado. Foi, por causa do contexto atual de pandemia e parará. Mas essa indústria farmacêutica está tendo um proveito daquela atividade? Está tendo um lucro? Tá. Então, riscos têm que ser assumidos. De tal forma que, se causar um dano, mesmo que a indústria farmacêutica não tenha culpa, ela será responsabilizada. Imaginem, às vezes alguém vai ter uma reação por algo que não deu tempo de estudar no laboratório. Então, ela foi imprudente? Não, ela cumpriu tudo que foi exigido. Ela foi negligente? De jeito nenhum, cumpriu todas as determinações do Estado. Foi imperita? De forma nenhuma. Mas mesmo assim o dano aconteceu. Ela será responsabilizada? Com certeza, tá? Teoria do risco proveito, certo? Fato é, gente, que toda responsabilidade objetiva, de onde quer que ela venha, ela sempre vai ser embasada em algum tipo de risco, tá? Se vai ser um risco administrativo, se vai ser um risco criado, se vai ser um risco da profissão ou um risco proveito, não tem problema. Fato é que algum risco existirá. E é isso que fundamenta a responsabilidade objetiva. E aí, como eu comecei a aula com vocês, para termos a responsabilidade objetiva, nós precisaremos de uma lei que fundamenta essa responsabilidade, justamente pela gravidade de você imputar a alguém que não teve culpa a responsabilização do dano. E aí nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês das hipóteses do Código Civil. Quais são as hipóteses do Código Civil que nos permitem a responsabilidade objetiva? E, no segundo momento, eu vou falar com vocês de hipóteses fora do Código Civil. Ok? Então, primeiro momento, hipóteses de responsabilidade objetiva no Código Civil. Primeira delas, nós vamos lá para o artigo 927. 927 do Código Civil. Aqui nós teremos a responsabilidade objetiva pela atividade de risco. Que risco é esse, gente? Olhem lá, 927. Vamos lá. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Aí vem lá o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, aqui nós temos a chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva.
Por que cláusula geral? Conseguiram perceber o tanto que esse artigo é amplo, genérico e abstrato? O que esse artigo diz pra gente? Basta você realizar uma atividade que coloque alguém em risco, mesmo que você não tenha culpa, você será responsabilizado. Então, aqui, qual risco? Qualquer tipo de risco, tá? Porque é a cláusula geral. Aqui é o artigo que amplia o máximo possível a responsabilização objetiva. Então, vamos lá, esse meu exemplo da indústria farmacêutica. É uma atividade de risco? É, porque vacinas e remédios são produtos de risco. São produtos que, dependendo do caso, podem até matar. Mas isso significa que a atividade é ilegal? De forma nenhuma. Mas o legislador vem e colocou: se você desenvolve uma atividade de risco, qualquer dano proveniente, você será responsabilizado. Então vamos lá, um remédio. Eu não sei se vocês aqui têm hábito de ler bula de remédio. Não sei se vocês fazem isso. Porque vem cá, se vocês pegarem uma Neosaldina, que é o remedinho mais água com açúcar que existe, se você ler a bula, você vai ver lá que até possibilidade de morrer vai ter na bula. Por que isso? É uma tentativa do fornecedor se resguardar de qualquer dano, né? Ou seja, você tomou Neosaldina em 99,9% dos casos, não causa danos a ninguém, mas tem 0,1% que pode ter uma intoxicação pela substância X, que dependendo você pode ter uma sepsemia, uma infecção generalizada. Vamos imaginar que uma pessoa caia nesse 0,1% e morra porque tomou aquele remédio. A fornecedora teve culpa? Ela foi imprudente? Não. Ela foi negligente? Não. Ela foi imperita? Também não. Ela teve dolo? De jeito nenhum. Mas o dano ocorreu. Então, se a responsabilidade fosse subjetiva, ela não seria responsabilizada. Mas, como trata-se de uma atividade de risco, ela vai se responsabilizar. Querem ver um outro exemplo? Avião. Avião é atividade de risco? Muito, né? Fácil. Fácil não, né, gente? Assim, não é fácil. Mas, avião cai? Cai. E por isso você deixa de andar de avião? Tem gente que sim, tem gente que não. Aí você tá lá, você não, vamos pegar outra pessoa. José tá lá no avião e vem urubus que entram na turbina do avião, fazendo com que a turbina queime e, com base nisso, o avião perca o controle e cai. Teve dano? Teve. Vamos imaginar que ninguém morreu, né? Pessoas machucaram só. Teve dano? Teve. Pergunto para vocês. O fornecedor, no caso, a companhia aérea, foi imprudente? Não. Foi negligente? Não. Foi imperita? Não. Quis que o avião caísse? Teve dolo? Não. Então, se fosse responsabilidade subjetiva, ela responderia? Não. Mas trata-se de uma
atividade de risco. Logo, responsabilidade objetiva. Mesmo que não tenha tido imprudência, negligência, imperícia e dolo, será responsabilizada pelo dano ocorrido, tá? E aí, com base nisso, gente, vocês podem fazer várias e várias interpretações do que é ou não uma atividade de risco, tá? Lembrando sempre na existência de todos esses riscos existentes. Então, aqui, nesse 927, nós temos o primeiro caso, que é a responsabilidade objetiva pela atividade de risco, também chamada de cláusula geral da responsabilidade civil objetiva. Muito bem, segundo caso de responsabilidade objetiva do Código Civil. Agora nós vamos falar da responsabilidade por atos de outrem. Então, olhem o problema aqui. Você não fez nada. Não foi você que causou o dano. Foi um terceiro. Mas quem vai ser responsabilizado é você. Mas por que se eu não fiz nada? Porque nós estamos nas possibilidades de responsabilidade por ato de outrem. Então, uma pessoa causa o dano, mas quem é responsabilizado é outra. E essa outra que é responsabilizada não teve nenhuma culpa, mas mesmo assim ela é responsabilizada. Por quê? Porque nós temos uma determinação legal. Aonde que nós veremos essa responsabilidade por atos de outrem? Artigo 932 do Código Civil. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Então, primeiro caso, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, vamos imaginar. Eu estou andando no shopping com a minha filha de 5 anos. E minha filha sai correndo, desesperadamente, tromba numa pessoa. Essa pessoa está com o celular na mão. Por causa da pancada, o celular cai da mão dela e quebra no chão. Pergunto, eu fui negligente, imprudente ou imperita e eu quis causar o dano à pessoa? De jeito nenhum. Eu estava com a minha filha, mas uma criança de 5 anos, né? O que acontece? Eu não tive culpa, mas quem vai ser responsabilizado? Eu. Artigo 932, inciso 1. Mesmo que eu estivesse segurando a minha filha, mesmo que eu não tenha culpa, e eu estou colocando uma situação para vocês que eu não tenho, mesmo assim eu sou responsabilizada. Vamos ver um outro caso? O filho menor, o adolescente de 15 anos, enquanto você dorme, rouba seu carro, pega a chave do seu carro e sai. O que você pode fazer? Você estava dormindo. Seu filho tem casa, comida, roupa lavada, educação e tudo, mas você estava dormindo e ele fez esse ato. Você foi imprudente, negligente ou imperito? Não. Aí seu filho, com seu carro roubado, vai lá e bate em alguém e causa danos. Quem vai ser responsabilizado? Você, né? Mesmo não tendo culpa, porque é caso de responsabilidade
objetiva. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente lê os outros incisos. Então, pensa lá, inciso 2, 932, inciso 2. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Lembrando que tutor é o representante do menor que não tem pais. E o curador é o representante de um maior de idade, tá? E por alguma circunstância ele precisa de uma representação. Então, vamos imaginar um maior de idade que teve um AVC e ficou completamente inconsciente. Ele vai ter um curador. Inciso 3. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, olhem que interessante. Empregador responde objetivamente por ato do seu empregado. Esses dias eu vi uma jurisprudência que o caso foi o seguinte: uma loja, a moça entrou na loja e foi atendida por um empregado, um vendedor, e esse vendedor maltratou demais a pessoa, assim, teve até ofensas verbais, calúnia, injúria, difamação, aquilo tudo. E essa pessoa entrou com uma ação de indenização contra o dono da loja. Ganhou. Mas o dono da loja tem nada com isso, gente. Ele nem na loja estava quando tudo aconteceu. Não interessa. A responsabilidade dele pelo ato do empregado é objetiva. Então, vai sim ser responsabilizado. Depois tem lá, inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, ou seja, escolas, né? Pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, vamos imaginar. Seu filhinho tá lá na escolinha, no jardim de infância, e aqueles meninos super anjos, né? De repente, ele sai correndo do nada, escorrega, tropeça no tênis dele mesmo, porque estava um número maior, bate a cabeça no chão e dá um corte. A escola foi imprudente, negligente ou imperita? Não. Responde pelo dano? Sim. Responsabilidade objetiva 932, inciso 4. E o inciso 5, o que nós temos aqui? Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Então, aqui nós temos uma responsabilidade civil como consequência da responsabilidade penal, né? Então, se gratuitamente houver participado de produto de crime, também vai ser responsabilizado. E aí vocês estão me perguntando, e onde está falando que essa responsabilidade é objetiva? Olhem o 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ok? Então, o 933 deixa bem clara a responsabilidade objetiva. Agora vem o 934 e determina: aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta
ou relativamente incapaz. Então, tomem bastante cuidado com esse 934, porque o que ele está dizendo? É o famoso direito de regresso. Então, vamos imaginar aqui, a moça que entrou com a ação de indenização contra o dono da loja por ato do empregado. Ótimo. O empregado realmente destratou a cliente. Ficou comprovado. O dono da loja foi obrigado a indenizá-la? Foi, porque a responsabilidade é objetiva. Beleza. Mas aí, o dono da loja tem direito de regresso contra o empregado? Sim, tem. É isso que o 934 está dizendo. Salvo se for questão de absoluta ou relativamente incapaz, descendente seu. Então, pessoal, o exemplo da minha filha. Minha filha de 5 anos saiu correndo, bateu na pessoa, derrubou o celular e quebrou. Eu vou ser obrigada a reparar? Vou. Responsabilidade objetiva. Ok. Tenho direito de regresso contra ela? Não. Né? Porque aí é minha descendente, está sobre o meu pátrio poder, também chamado de poder familiar. Então, aí não haverá esse direito de regresso. Pensem no caso do menino de 15 anos. O seu filho de 15 anos, enquanto você dorme, rouba seu carro, sem a sua permissão, bate e causa danos. Você vai ser obrigado a reparar? Vai. Vai ter que pagar tudo que ele causou? Vai. Tem direito de regresso contra ele? Não. Por quê? Poder familiar. Ossos do ofício, digamos assim. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Hoje vocês estão muito caladinhos. Mas vamos então continuar. Beleza. Terceiro caso de responsabilidade objetiva no Código Civil. É a chamada aqui, responsabilidade por fato do animal. Aqui nós vamos para o 936 do Código Civil. E aqui é um exemplo bem simples. 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, de novo aqui, nós teremos uma responsabilidade objetiva. Exemplo que vira e mexe a gente vê aí nos jornais, né? Cachorro, quando foge do portão da casa e morde, normalmente às vezes é uma criança, né? Morde uma criança na rua. Quem que vai ser responsabilizado? O dono do animal. Ah, mas eu não tive culpa. O cachorro comeu a grade que eu coloquei e conseguiu sair. E olha que a grade era de qualidade. Tudo bem, não tem problema, porque a responsabilidade é objetiva. Mesmo que a pessoa não tenha culpa, ela vai responder. Só que aqui nós temos duas excludentes, que seriam culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima. O que nós poderíamos entender como culpa da vítima? A própria vítima realiza atos que fazem com que o animal cause o dano. Então, vamos imaginar uma situação? Zoológico. A pessoa está lá na jaula do leão e tem lá grades, tudo certinho, telas, tudo perfeito. E tem uma placa lá de todo tamanho. Favor não alimentar os animais, porque eles podem se alterar, né? Qualquer coisa. Vem uma pessoa com um pedação de sanduíche, enfia a mão na grade para dar para o leão.
o leão vem e come a mão dela. Responsabilidade objetiva é, digamos, não teve culpa, né? Só que aqui nós poderíamos provar uma culpa da vítima. E aí a culpa da vítima, o que acontece? Fará com que a responsabilidade seja excluída. A outra excludente seria força maior. Então, vamos imaginar uma força maior. Enquanto essa pessoa está no zoológico visitando o leão, vem um furacão que arrebenta tudo, inclusive a grade do leão, e o leão vai lá e come a mão dela. Você vai responsabilizar o zoológico? Não, porque foi um caso de força maior. Tá certo? Tirando isso, a responsabilidade do dono do animal é objetiva, tá? Vamos imaginar sair na rua para passear com seu Rottweiler sem focinheira já é um bom caminho para o dono do animal ser responsabilizado por algum dano porventura ocorrido, né? Porque um Rottweiler, um Pitbull e sei lá, esses outros aí, são animais considerados bravos que têm que andar com focinheira na rua. Então, o simples fato do dono já não colocar, já poderia aí trazer uma culpa para o dono. A minha família, nós tivemos um caso desse que poderia ter dado muita dor de cabeça para gente. Nós tivemos um cachorro uma vez que ele nem era bravo não, sabe? Só que às vezes ele se enfurecia do nada. E nós tínhamos uma grade que dava para a rua, que a praga do cachorro achou um buraquinho da grade só, era um pouquinho mais largo. E ele descobriu isso e nesse buraquinho ele conseguia colocar o focinho dele de tal forma que o focinho ficava na rua. E não é que essa praga desse cachorro conseguiu enfiar esse focinho e conseguiu morder uma pessoa na rua? E aí teve que dar ponta, aquela história toda e parará. Nós não vimos o que aconteceu. Então, será que ela foi passar a mão nele? Se ela foi passar a mão nele, nós poderíamos arguir aí uma culpa da vítima, sendo que tinha placa lá, né? Cachorro bravo, nananã, aquela história toda. Agora, como ninguém viu nada, ninguém sabia de nada, não tínhamos como provar, nós achamos melhor, vamos assumir, vamos dar toda assistência e esperar que nada aconteça, né? Mas seria um caso dessa responsabilização por fato do animal. Até aqui estamos caminhando? Bom, próximo caso no Código Civil de responsabilidade objetiva é a chamada responsabilidade pela ruína de prédio ou edifício. Lembrando que prédio no Código Civil significa imóvel, tá? Vocês já estudaram os direitos reais, né? Lá a gente usa muito a palavra prédio. E o problema é que no dia a dia nós nos referimos ao prédio como se fosse o edifício. E esquecemos que às vezes prédio significa só imóvel. Então, se você tem um terreno vazio, sem nada, ali é um prédio? É, porque é um imóvel. O outro é um edifício. E aqui nós temos a ruína de um edifício ou de uma construção. Nós vamos lá para o 937. O que temos aqui? O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, vamos imaginar. Você
mora numa casa e tem o vizinho que mora do seu lado e a casa dele está com o telhado caindo, precisando de reparos. E o seu vizinho não cuida, não troca, não muda as telhas. De repente, bate um vento, aquela telha voa e cai na sua casa, quebrando qualquer coisa lá, o seu telhado, a sua janela, te causa um dano. Nós temos aqui a ruína de um edifício ou de uma construção por falta de reparos. Ele vai ser responsabilizado? Vai. Responsabilidade objetiva, mesmo que não tenha culpa, deverá responder. Ok? Alguém quer perguntar? Não, né? Eu quero. Quer? Quero. Ok. Quero. Mas eu vou misturar um pouquinho as matérias, vou pro lado penal. Se você tem um edifício mesmo, não prédio, edifício, né? Porque prédio é prédio. Então, o prédio está embargado, por exemplo. E algumas pessoas utilizam desse prédio para fazer alguma coisa errada. Um estupro, por exemplo. Pode-se entrar com uma ação contra o dono desse prédio por algum motivo, desse edifício, entendeu? Como ele está deixando ele lá de forma totalmente jogada. E então, algumas pessoas estão usando lá para cometer. Eles fazem algo na rua e levam para lá. E está tendo reclamação e já tá a prefeitura ciente disso, já foi notificado ao dono do edifício, do imóvel. E por algum motivo ele não pode dar sequência na obra. Como é que fica? Tá. Rafael, essa pergunta sua, primeiramente, o dono do prédio pode ser responsabilizado por alguma coisa? Essa alguma coisa civil, tá? Penalmente, claro que não, tá? Porque a responsabilidade penal, ela é pessoal. Então, partimos daí. A segunda resposta seria: aqui nós vamos cair nos direitos de vizinhança, que nós já estudamos. Dê uma olhadinha. Ai, desculpa, nós já estudamos? Não. É porque eu dou essa matéria também, gente. E eu estudei com os meninos lá nos direitos reais, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Tô ficando doidinha, tá vendo? Os direitos de vizinhança estão lá nos artigos 1277 e seguintes do Código Civil. E o que nós temos ali, basicamente? Que a propriedade, ela tem que ser usada com uma função social. A partir do momento que você dá um uso anormal para a sua propriedade, você pode estar descumprindo a função social. E se ao descumprir a função social, você causa um dano a outrem, você pode sim ser responsabilizado. Então, vamos imaginar. Não sei se seria mais ou menos esse contexto que você colocou. Tem lá um prédio, um edifício. Pode falar. Eu só falei do penal assim, só para dar entendimento que o dono do imóvel mesmo. Sim. Não tem nada a ver. Eu coloquei do penal justamente por isso, pela individualização da pena. Então ele não tem nada a ver. Mas eles utilizam, ele está ciente que eles estão utilizando o imóvel dele. Ele está meio que nem aí para o imóvel. Para o imóvel não, pode ser para o imóvel mesmo. Sim, para o imóvel, para o edifício. É. Então, o que nós poderíamos usar aí? Que ele não está cumprindo a função social. E ele não cumprindo a função social, ele está colocando toda a vizinhança em risco. Qual é o grande risco no seu exemplo? Crime. Crimes estão sendo cometidos ali. Então, nós poderíamos pleitear aí uma responsabilidade reflexa dele? Sim, por descumprimento à função social. Lembrando que esse descumprimento de função social
pode levar até a desapropriação. Só que aí já é uma consequência administrativa. Nós estamos ainda pleiteando aqui a responsabilização na esfera civil. Então, vamos imaginar, a vizinhança poderia entrar com uma ação contra ele, pleiteando algum tipo de indenização por descumprimento de função social, tendo em vista que o abandono está facilitando a ocorrência de crimes e colocando a vizinhança toda em risco? Sim, por que não? Ok? Ok. Deu para entender? Perfeito. Então tá ótimo. Muito bem. Então, essa é a responsabilidade objetiva pela ruína do edifício ou da construção, lá no artigo 937. Nós temos mais um caso do Código Civil, que é a responsabilidade pelo objeto lançado. E aqui nós temos o 938. E olhem que interessante, gente, esse 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, é a responsabilidade pelo objeto lançado. Que foi o exemplo que eu usei no começo da aula, né? Imaginem, eu moro no 10º andar, coloco um vaso de flor na minha janela, bate um vento, a flor cai na cabeça de um transeunte na rua. Sou responsável? Mas eu não tive culpa, porque foi o vento. Não interessa, a responsabilidade é objetiva. Só que aí tem uma questão que não está na lei, mas que jurisprudência é muito tranquila para entender isso, que é: se você mora em um condomínio e cai um vaso de flor na cabeça de uma pessoa na rua, se você consegue identificar de onde o vaso caiu, vai ser responsabilizado, obviamente, o dono daquele apartamento, claro. Mas tem um problema. E se a gente não consegue saber de onde que o vaso caiu? Isso é possível? Claro que é, né? Imaginem um prédio aí enorme, com 20 andares, todos eles com vaso de flor na janela, e cai um lá. Ninguém sabe de onde veio. Nesse caso, se não puder identificar o apartamento de onde ele caiu, o condomínio responde. Tá certo? O condomínio será responsabilizado. E, finalmente, a responsabilidade objetiva do Código Civil, que está lá no artigo 931, que é a responsabilidade objetiva do empresário. Que aqui, gente, de verdade, não tem nenhuma novidade para vocês que fazem CDC. Porque, normalmente, o empresário é fornecedor. E, como fornecedor, nós já temos uma relação de consumo. Havendo a relação de consumo, a responsabilidade já é objetiva pelo próprio CDC. Vem o Código Civil no artigo 931 e reforça ainda mais essa responsabilidade objetiva. Então, nós temos lá: ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Ou seja, é a responsabilidade da relação de consumo. Responsabilidade essa objetiva. E aí, como falei com vocês na segunda parte da aula, nós iríamos tratar dos casos de responsabilidade objetiva fora do Código Civil.
Primeiramente, não sei se vocês já estudaram direito administrativo. Se não estudaram, estão prestes a. Mas o primeiro caso de responsabilidade objetiva fora do Código Civil é a responsabilidade objetiva do Estado, que está lá no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, o Estado, ao prestar serviços públicos, responde objetivamente por danos porventura ocorridos, mesmo que ele não tenha culpa. Justamente porque o Estado tem que ser um garante dos serviços públicos. Então, responsabilidade objetiva do Estado, 37, parágrafo 6º da Constituição. Segundo caso de responsabilidade objetiva fora do Código Civil é a responsabilidade por dano ambiental. Qualquer dano causado ao meio ambiente, nós temos uma lei que é a Lei 6938 de 1981, que determina que a responsabilidade ao meio ambiente é objetiva. Vamos imaginar. Eu tenho uma indústria que produz material tóxico. Vem um furacão, destrói minha indústria toda e esse material tóxico contamina um rio. Sou responsável? Eu não tive culpa, gente. Estava tudo certinho. Foi o furacão. Problema, responsabilidade objetiva. Lei 6938 de 81, que protege o meio ambiente. Na mesma linha, nós temos o que não deixa de ser uma responsabilidade ao meio ambiente, que é a responsabilidade pelo dano nuclear. A responsabilidade pelo dano nuclear está lá no artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição. Artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição. Qualquer dano nuclear é responsabilidade objetiva. Mesmo que não tenha culpa, será responsabilizado. E o último caso, que já falei aqui várias vezes, mas só para ficar bonitinho aí para vocês, é a responsabilidade na relação de consumo, ou seja, relações de consumo entre fornecedores e consumidores, responsabilidade objetiva. Nós já estudamos isso, né? Minuciosamente no CDC. Está lá no artigo 12, artigo 18 do CDC, independentemente de culpa, o fornecedor responde. Só lembrando, né, gente, que é mais matéria lá do CDC, mas não custa lembrar que o próprio CDC tem uma exceção, que a responsabilidade será subjetiva, ou seja, terá que provar culpa quando o fornecedor for um profissional liberal. 14, parágrafo 4º do CDC. Mesmo ele, aí na verdade, desculpa, se ele for um profissional liberal, ele só será responsabilizado se ele agir com imprudência, negligência, imperícia ou dolo. Porque senão ele não será responsabilizado, mesmo estando numa relação de consumo. É a única exceção do CDC. E isso é a responsabilidade objetiva. Por que que fica muito mais fácil? Tudo aquilo que nós estudamos de conduta,
dano e nexo, você tem que aplicar aqui, tudo. A única coisa que aqui você não analisa é a culpa, que aí você só vai averiguar se for subjetiva. Então, gente, como que eu concluo com vocês? Esses são os casos que permitem uma responsabilização objetiva. Sendo que você vai ter que provar conduta, que pode ser ação ou omissão. Você vai ter que provar o dano, e aí todos aqueles danos que nós estudamos, material, moral, perda de uma chance, estético, dano moral coletivo, tudo. E nexo causal, não podendo aqui ter excludentes de nexo causal, ou seja, todas aquelas teorias, causalidade adequada, as causas supervenientes, concomitantes, tudo aquilo aplica-se aqui, tá? Sendo que não precisa analisar só o elemento culpa. Deu para entender? Vocês me acompanharam? Vou vir calado hoje. Fico com medo de vocês caladinhos, porque ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Sim? E com isso, gente, a gente finaliza a matéria. Acabou? Né? Acabou. Fez agora? Mas já! Mas já, Aldemar! Acabamos, gente. Não só acabamos da aula, como acabamos também o conteúdo de responsabilidade civil. Né? Conseguimos fechar maravilhosamente o semestre, cumprimos todo o nosso cronograma, todo o nosso conteúdo programático aí. Conseguimos ver tudo, mesmo em quarentena, mesmo dessa forma. Viu? E aí, na aula que vem, nós podemos fazer uma revisão, né? Eu vou programar, amanhã, vou ver se eu já sento e faço para vocês um questionário, tá? Vou elaborar um questionário para vocês, e aí eu mando para o Juarez. Juarez não está aqui hoje, né? Mas meu contato é sempre com ele. Não faço pelo que concurso, não faço. Como é que é, Luiz? Não faço pelo que concurso, não, senão fica fácil. Tá. Eu vou elaborar um questionário, tipo um roteiro de estudo mesmo. Um roteiro de estudo. E aí nós podemos, na aula que vem, discutir as dúvidas, o que não ficou claro, voltar em algum ponto interessante aí. Tá certo? E programarmos como que vai ser o fechamento aí do semestre. Tá? Assim que eu souber alguma coisa da prova, do trabalho, do artigo, pode deixar que eu comunico vocês. Tá bom. Combinado? O Juarez não está aqui, mas ele mandou para vocês o link? Mandou. Mandou? Da próxima aula? Da própria aula, sim. De CDC? Não, ele não está aqui na aula hoje. Vocês estão sabendo por quê? Juarez? Juarez? Não. Não, né? Bom, mas então eu vou mandar para ele o link da aula de CDC. Combinado? E aí espero vocês às 9. Pode ser. Então tá bom. Combinado então. Até às 9. Obrigada. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.